Eu ouço o discurso de pessoas do princípio do século XX e digo, eu penso da mesma maneira. E os vícios? Sim, há pessoas que estão viciadas. Ao fim de muitos anos, é normal que as pessoas estejam viciadas. As pessoas estão viciadas em fechar hermeticamente as suas casas para não terem contacto com o exterior. É a pior coisa que podem fazer. Se a pessoa não for habituada a viver com a natureza, desde pequeno, fica viciado em quê? Em alcatifa, em azulagem, em materiais, em plásticos, em montes de coisas e fica mesmo viciado. É disso que ela gosta. E, portanto, isto é uma coisa que não é para já, é uma coisa que dura muito tempo. Aquilo que as pessoas são representam realidades sociais mais estruturais. E, portanto, partindo de pessoas, dos nossos vizinhos, de outras pessoas, aquilo que faremos, aquilo que eu tentei fazer é apresentar essas pessoas, como nós dizemos em alguma gíria da sociologia, como é que as singularidades sociais explicam realidades estruturais. Fazendo pontos e diálogos com um projeto de investigação que fiz, que gosto muito, que se chama O Trabalho no Ecrã, que é sobre a forma como o trabalho é representado no cinema português. Quer no tempo do Estado Novo, quer no pós-25 de Abril, naquilo que se chama o cinema militante, o Alentejo, à semelhança, e todas as atividades agrícolas, à semelhança das atividades pescatórias, por exemplo, do Algarve, eram um ex-libris para os cineastas. Adoravam, portanto, o regime adorava mostrar imagens iconográficas dos alentejanos. E no pós-25 de Abril, o cinema militante, como sabemos, rumou por aqui fora, veio tudo de Paris, de não sei o quê, e mesmo de Lisboa para o Alentejo para filmar a Revolução, a reforma agrária. Sendo algesurense, quero prestar um bocado de homenagem aos algesurenses ou a quem, ao longo dos séculos, manteve a beleza de um dos territórios que eu costumo dizer que é mais desprotegidos da Europa e mais cobiçados. E vai daí, desde histórias de piratas até aos novos piratas. Quero partilhar através desta caminhada também a minha experiência e vivência deste território, que são atividades ancestrais, muito ligadas a este território e que passam também pela caminhada, pelo acto de caminhar, que são a agricultura, a apicultura, a pesca, a apanha do marisco. E nós humanos, como os animais, inconscientemente, através da caminhada, exercemos um mapeamento de um território. Da parte dos animais não é tão intelectual, é mais sensorial, e é esse exercício de mapeamento, de organização mental de um território. Esta relação íntima, no caso da pastorícia, a relação íntima, muito íntima com, através, mais uma vez, o território e os animais que formam, portanto, um grupo de animais que formam um rebanho. Faz-me pensar nos enxames de abelhas, que é um pouco a mesma coisa. Portanto, isto está, no fundo, está tudo ligado. Monte Paraíso podia ser um título dos teus livros? Podia. Aliás, eu até confundi com o título do Lério e do Luca, que era parecido. Tive aqui de perguntar ao Giacomo como é que se chamava. Eu até achei que se chamava Monte Paraíso e poderia ser, efetivamente. E porquê? Bom, por vários motivos. Já são duas coisas muito simbólicas, tanto a ideia de monte quanto a ideia de paraíso, e às vezes até se conjuga o monte e o paraíso, que é o caso, porque aquilo é uma paisagem verdadeiramente paradisíaca, ou pelo menos muito próxima daquilo que nós imaginamos ser o paraíso. Como é que o Monte Paraíso, ele próprio, não é? Aquela elevação que foi antigamente, no fundo, um aglomerado agrícola, se juntou às palavras que quiseste dizer a estas pessoas que caminharam contigo? Como é que essa relação aconteceu? Em parte, mais pela própria natureza do passeio do que do conteúdo, ou seja, não houve relação entre a paisagem ou a descrição da paisagem, tal como ela é,
com o conteúdo daquilo que foi a conversa, mas porque tinha prometido falar do álcool ou do medronho, em certa medida, de uma maneira indireta, porque na realidade não falei do medronho, mas sim da importância do álcool para a sociedade, e depois mais tarde um pouco sobre a literatura, porque provavelmente interessa mais às pessoas quando se encontram com o escritor saber conhecer os seus processos, a sua maneira de trabalhar, muito mais do que a importância que tem o etanol para a civilização. A lente que pomos para olhar só para a realidade parte sempre de uma ideia baseada nos direitos humanos e de que todas as pessoas, aliás, como diz a Constituição da República, a Carta Europeia dos Direitos Humanos, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, devem ter direitos básicos assegurados. Então, quando nós partimos para o terreno, ou fazemos uma investigação, ou nos questionamos sobre algum tema, inevitavelmente nós vamos ter essa lente sobre o nosso olhar e perceber se quem tem poder foi e exerceu o seu poder de forma democrática ou não e está a ser devidamente escrutinado, e se quem não tem tanto poder está a ser ouvido e estão a ser respeitados os seus direitos. A minha prática tem-se centrado muito na procura e na identificação de estruturas que eu encontro na natureza. Nem sempre são estruturas naturais. Em uma estrutura que eu amo particularmente e que nós vamos ver amanhã, que é uma eira, que é uma enorme plataforma de cimento redonda que funciona como um objeto escultural, por assim dizer, dentro da paisagem e que está intimamente relacionado com a paisagem porque serve para tratar aquilo que vem da paisagem. E há um lado da minha investigação como escultora que nasce muito dos artistas americanos, particularmente americanos, daquilo que nós chamamos land arts. Portanto, são pessoas que se relacionavam diretamente com as paisagens e com a natureza de maneiras diferentes e que aos quais eu continuo a ir beber como referência. Depois, como sabes, tudo isso também é destilado através de uma procura muito política, muito em torno da descolonização da nossa sociedade, mas isso entrelaça-se com a minha procura na natureza, na verdade. Nós estamos num momento particularmente crítico, como é óbvio, para, em primeiro lugar, percebermos o que foi a má economia, isto é, aquela que se revoltou contra a natureza e a destruiu, se revoltou contra o tempo, por exemplo. O tempo, que pode ser o dos relógios, tem muitas exceções, não é? E nós podemos ter uma noção de tempo linear, acumulativo, de progresso, de destruição, e podemos ter uma noção de tempo cíclico, por exemplo, que é um tempo de regresso e às vezes de reorganização. Portanto, é verdade, há a economia má, a economia que mata, como diz o Papa, e há a economia que nós podemos pensar, para dizer de forma simples, próxima das pessoas e feita pelas pessoas. Vou perguntar do que é que nós somos feitos, do que é feito o universo. Vamos procurar, por exemplo, podemos falar sobre a questão dos sais na água do mar. O mar tem sais, por isso é que a água é salgada, mas o nosso sangue também. E a proporção entre os diferentes sais no nosso sangue e na água do mar é a mesma. Na água do mar é muito mais concentrada, mas a proporção relativa entre eles, por exemplo, entre o sódio e entre o potássio, é a mesma no sangue e na água do mar. Porquê? Isto é uma indicação de que a vida surgiu realmente no mar. As primeiras células surgiram no mar primordial. Portanto, vou falar um pouco dessas questões, vou falar um pouco dos seres vivos, como é que nós estamos todos unidos através de um argumento muito grande, que é o código genético. O código genético é igual para todos os seres vivos. Aquilo que traduz a sequência de bases do ADN e traduz isso em
aminoácidos das proteínas é o mesmo para todos os seres vivos, das bactérias até nós. Apesar de sermos feitos das mesmas coisas todas do que o resto do universo, até dos elementos mais vulgares, os mais abundantes, hidrogênio, que é o elemento mais abundante do universo, oxigênio, azoto e carbono, que são das coisas que mais há no universo, apesar disso nós somos especiais porque somos os olhos e os ouvidos do universo. Temos a capacidade de conhecer o universo do qual nós também fazemos parte.